Na Sibéria, em uma vila, onde a única coisa que existe em volta é o horizonte vasto do gelo, as pessoas vivem suas vidas comuns. No verão, cuidam de cabras, plantam, trabalhos manuais. No inverno, se recolhem porque fica à noite durante muito tempo. Porém, começaram a ter registros nessa mesma vila de pessoas que do dia para a noite, adquiriam essa histeria e passavam a caminhar sempre em direção ao oeste. E elas caminhavam até a sua morte. Então, nesse caminho foram achados vários corpos, uns mais longe, outros mais perto. Hoje eu vou falar aqui do livro Ao Som da Fronteira, Oeste do Sol, de Haruki Murakami. É o primeiro livro que eu leio sobre ele e depois que eu li eu fui me informar um pouco mais sobre o autor. Ele é japonês, e é engraçado que uma das coisas que eu li sobre ele é que com 29 anos ele não escrevia nada e ele foi ver um jogo de beisebol, que é muito famoso no Japão, e ele teve meio que uma histeria ali numa jogada, ele falou, nossa, veio uma história, ele falou, cara, eu poderia escrever um romance. E esse livro, não sabia muito o que esperar, comecei a ler meio que sem pretensão, e ele foi me pegando. Ele tem um lance, uma história cotidiana, barra familiar, barra erótica, que funciona, assim, barra mistério. E esse vídeo vai ser com spoilers, já avisando. Então, se você não tem problema com isso, tudo bem. Mas se você quer ler antes e assistir o vídeo aqui depois, pode ser legal. O título, ele vem de uma música da Nat King Cole, que é uma cantora, muito famosa, norte-americana. E o nome da canção, South of the Border. E vai ter a ver esse lance do jazz, porque que o Haruki Murakami também era um grande fã de jazz, E o protagonista aqui, o Hajime, que é quem a gente vai acompanhar a história, ele vai ter 2 bares de jazz também. A história começa mostrando o Hajime com 12 anos, e tem um lance já de cara que chama atenção, que é sobre filhos únicos. Ele conta que no Japão, ali depois da guerra, nos anos 50, era muito incomum terem filhos únicos. E eles eram muito atrelados a pessoas egoístas, cheias de si. Então é algo que o Hajime desde cedo ele já começa a lidar, por ser filho único. E na escola ele encontra uma outra filha única, que é a Mashimoto, que vem ser ali o despertar da paixão, o primeiro romance da vida dele. E aqui tem um traço que o Murakami vai explorar durante toda a narrativa, que é o fato da Mashimoto ela ser manca. Então ela andava mancando de uma maneira muito específica, fazendo meio que semicírculos com o pé, e era algo que o Hajime, o protagonista, ele vai lembrar durante toda a obra. Então a gente acompanha o Hajime com a Mashimoto no começo ali da relação deles, que é infantil, porém tem uma cisão, a Mashimoto vai se mudar, e eles simplesmente quebram a relação. Então aqui tem uma coisa legal, que é esse lance da criança não saber muito bem como lidar com separações, Então acho que isso aconteceu comigo, me lembrei de algumas experiências que eu já tive, acho que todo mundo já teve, de às vezes um amigo, às vezes uma paixãozinha, alguém que se separa por qualquer motivo e você meio que nunca mais sabe da pessoa, nunca mais vê sobre, mas você lembra, você sofre com isso, porém na cabeça da criança é complexo ir buscar, sabe? É complexo o buscar parece que você vai demonstrar alguma coisa, talvez parece que você vai se magoar de alguma maneira. Então ele mostra aqui essa primeira incapacidade do protagonista de mudar o seu status quo ali, a sua vida, e como ele sofre com essa impotência, diante da vida. Aí o tempo passa, ele conta a história de algumas vivências do Hajime, adolescente, depois jovem adulto, conta sobre uma namorada, que ele traiu com a prima da namorada. Então aqui traz paralelos também, de novo, da juventude, de como a gente consegue muitas vezes magoar as pessoas, muitas vezes por estar pensando na gente, e é quase que um egoísmo acidental que ele trata aqui. Então quantas vezes na vida acontecem coisas que a gente meio que não controla, a gente não tá necessariamente pensando no resultado delas,
mas a gente age e sabe que aquilo é errado, sabe que aquilo vai dar merda, que aquilo vai chegar num lugar ruim, mas é mais forte, né? Como um nosso destino, talvez, né? Como o nosso caminho. Quando você machuca alguém nesse caminho e nessa jornada, você também se machuca. Você nunca deixa de pensar sobre isso, né? Isso nunca meio que sai da sua mente. E durante toda essa jornada dele, né, de jovem adulto, ali começo da fase adulta, ele nunca esquece a Mashimoto. E tem um episódio que eu acho simplesmente fantástico. Ele tá andando na rua e nas ruas agitadas de Tóquio e de repente ele vê uma mulher mancando igual a Mashimoto. Volta aqui aquela analogia a ela ser manca. E ela tá mancando, a rua tá muito cheia, ele começa a seguir essa mulher, começa a seguir ela por um tempo. E ela, ora acelera o passo, não muito porque ela é manca, outras horas ela devagar, tem uma distância segura. E uma hora ela decide entrar num café. Ele dá um tempo, ser percebido, entra também no café. Nisso, ele senta numa mesa e fica observando ela de longe. Ela pede um cafezinho, só que não encosta nele. E fica ali, sem fazer nada, sem se mover direito, sem encostar no café. Passa um tempo, ela finalmente levanta, e nisso ele tá ali naquela apreensão. Será que eu vou falar com ela? Mas e se não for a Mashimoto? Será que eu simplesmente pergunto? Será que não? De novo, essa falta de responsabilidade sobre o próprio destino do nosso personagem ali, do Hajime. E... enfim, ele decide não falar com ela. Então ela levanta, se vira pra ele, vem andando na direção dele, ele fica totalmente assustado. Então ela passa ele leva um susto, mas ela chega no telefone do café. Ela liga pra alguém, ele não consegue escutar, o café tá muito barulhento. Então ele volta então ela volta pro lugar do café, senta na mesa, pede mais um café, de novo não encosta nele, e ele fica ali sem entender, meu Deus, e agora eu preciso falar com essa mulher. Ela levanta de novo, sai do café. Ele levanta, vai atrás dela, fala, eu preciso, né, perguntar se ela é a Mashimoto. Ela sinaliza para pedir um táxi. Ele fala, meu Deus, tem que ser agora. Quando ele vai falar com ela, ele sente alguém pegando no braço dele. Ele olha para trás, é um cara sério, de terno, bem vestido, fala pra ele, olha, eu percebi que você tá seguindo essa mulher, você pode tomar um café comigo? Eu te explico melhor a situação. Ele olha ele olha de novo pro táxi, a mulher tá indo embora. Ele não sabe se era Mashimoto. Ele decide aceitar o pedido do homem misterioso, até porque ele não se sente ameaçado, e ele fica muito curioso com a história. Então ele senta no café, o homem senta, ele, né, a princípio não se apresenta nem nada, e ele simplesmente fala, esqueça isso, esqueça esse episódio, esqueça essa mulher, tá aqui uma quantia por você simplesmente deixar isso pra lá. O homem levanta educadamente, se despede e sai. Hajime não consegue falar nada, não entende o que acabou de acontecer. Ele simplesmente pega o envelope, olha, tem ali 10.000 ienes. Ele guarda esse envelope na sua cabeceira, sem nunca entender o que aconteceu, mas nunca mexe no dinheiro, fica sempre ali na gaveta. Então o nosso protagonista vai conhecer o Kiko, que é a sua esposa. Ela é filha de um homem importante ali que entende muito sobre incorporação imobiliária no Japão e tudo mais. É legal também, ele faz um panorama histórico e conta do boom imobiliário no Japão, onde começaram a demolir muitos prédios antigos, né, no centro de Tóquio e construir novos prédios. E quem aproveitou essa onda, como esse sogro do Hajime, ficou muito, muito rico. Então, nesse panorama, ele vai acertando a vida dele, tem 2 filhas, né, o sogro tem um imóvel, tem 2 imóveis lá, cede para ele uma oportunidade, faz um empréstimo para que ele faça um negócio que ele quiser para sustentar ali a família. Nisso, Hajime abre 2 bares de jazz e ele vai se mostrando um exímio empreendedor, na verdade. Vai mostrando como ele trata os clientes, como ele consegue ler as pessoas bem, né, como ele atende às necessidades, como ele entende que o bar precisa se renovar. Então, essa parte é bem bacana no livro também. E, enfim, ele segue sua vida, mas boa, né? Ama as 2 filhas, é um bom pai, é um bom marido, ama sua mulher.
porém alguma coisa na vida dele falta, né? Ele sente que tem alguma coisa ali que ainda não tá completa. E ele continua lembrando da Mashimoto, até o fatídico dia que ela aparece no bar. Então ela entra no bar e eles trocam ali uma ideia. Então ela conta pra ele que também sentiu durante a vida inteira uma falta dele, ou pensou sobre ele durante todo esse tempo também. Porém ela já adianta, olha, não me pergunte nada sobre a minha vida, não me pergunte nada sobre quem eu fui, sobre sobre o que aconteceu comigo. Simplesmente, né, eu gostaria de vir aqui mais vezes e conversar com você, a gente pode ser grandes amigos. Óbvio que não vai dar certo, né? Então ela começa a ir mais frequentemente ao bar, daí por tempos ela some, ele não tem o número, né, não tinha telefone ainda na época, nem nada, então ele não tem o número dela, ele não consegue se comunicar com ela direito, não tinha celular, então é isso, ela vira essa figura totalmente enigmática, até um dia que ela pede uma ajuda pra ele, pra ir na praia, então uma pista que a gente tem, né, como leitor, sobre a Mashimoto, sobre a vida dela, é que ela pede pra ele achar um rio. Então ele vai nessa viagem, dá uma desculpa pra mulher, aí chegando nesse rio, ela solta cinzas, e ela conta depois que são as cinzas de uma filha que ela teve, que faleceu logo depois do parto. E nessa volta, ela tem meio que um colapso ali, ela quase para de respirar, quase morre, ela consegue sussurrar pra ele pegar o remédio, ele pega, dá pra ela e ela volta. Também não explica sobre isso, não explica o que ela tem, mas esse mistério parece que só alimenta o Hajime, né? Só faz ele ficar mais louco por ela e mais, né, inconsequente também em relação à sua própria vida, assim. E toda vez que ela some, ele não consegue viver. E até no final do livro vai rolar essa catarse de que ela realmente... eles têm uma noite de amor, finalmente, eles vão pra casa de campo. Ou a gente fica junto ou não fica. Ele topa, só pede pra ela, preciso saber o que aconteceu com você. Né? Quem é você, o que você fez durante todo esse tempo. E ela fala, não, beleza, amanhã eu vou te contar. Ele acorda, ela não tá lá, ela sumiu de novo. Dessa vez ele sente que é meio que pra sempre. E ali vai passando os meses, ele numa depressão absurda. Ele não começa mais a conseguir cuidar do bar, não consegue mais cuidar das filhas, não consegue mais cuidar da esposa. Nisso a esposa percebe, eles têm essa conversa fatídica. Nisso o Mashimoto, ele conta pra sua esposa, pra Yukiko, tudo o que aconteceu e passa a dormir no sofá. Então ele tem um longo período dessa depressão, dessa incerteza, e ela, nessa primeira conversa, ela já questiona ele, assim, sabe? Então o livro quebra essas expectativas de, ela vai mandar ele pra fora de casa. As pessoas são meio que mais complexas do que parecem. Ela foi uma pessoa que já teve casos de depressão, ela já tentou, né, enfim, não posso falar aqui, senão o YouTube corta o vídeo, né? Mas ela tem essas questões e ele vai... Que até o pai dela que conta pra ele, fala que precisa saber se ele quer realmente voltar com ela e voltar a ser casado ou se ele quer se separar, ela só precisa dessa decisão dele. Ele fica por muito tempo sem conseguir tomar essa decisão, totalmente num estado depressivo. E chegamos no final do vídeo, que é onde aí o Murakami, ele... Não sei, aí depende da pessoa. Uns vão achar que ele brilha, outros que ele escorrega, que ele derrapa. E eu tô pensando muito sobre isso, assim, sabe? Mas eu acredito que só de eu estar pensando tanto nesse livro, muito é por causa desse final, pra mim já é válido a leitura. Então, o que acontece? O Hajime, ele decide ali conversar com a Yukiko, e eles realmente se acertam, e ele fala, não, eu quero voltar com você, vai dar tudo certo, a gente vai ficar bem. Então ele começa a descrever, né, por texto, essas rimas visuais do Hajime. Depois dessa conversa, ele senta no balcão, a mulher dele volta, ele sai do sofá finalmente, né, tem essa coisa bonita dele, beleza, acendeu do sofá, ele senta no balcão, ele prepara um café, e ele fala, bom, tá chegando a hora de acordar minhas filhas, e vai tendo essa rima com uma chuva que cai no meio do oceano, que ninguém vê, né? Que é esse estado de tempestade mesmo, que a gente vive interiormente, né? Onde ninguém tem acesso, não é tão transparente,
né? Muitas vezes parece que a gente não tá bem, mas não é compreensível a chuva que cai a quilômetros de distância da gente, né? Então, o tempo vai passando, ele não consegue ter força para levantar e acordar as filhas, ele volta a entrar nesse ciclo depressivo e exaurido, e o tempo passa e vai passando, e a hora de elas acordarem, né, se eu não consigo nem fazer isso, como que eu já voltei para um compromisso de continuar casado, né? Como eu vou estar presente com isso, que é muito maior que eu. De novo, essa incapacidade do Hajime, né, de lidar com sua própria vida, com seu próprio destino, até que o livro termina com a seguinte frase, que eu vou ler aqui, porque ela é muito forte realmente. Fiquei pensando nesse mar e na chuva, até que alguém se aproximou e pousou de leve a mão nas minhas costas. Fim do livro. Então, ali, né, aquela coisa, acaba com a gente, mas eu pensei muito nesse poder, né, de novo, que traz a metáfora do começo do filme, da histeria siberiana, que você meio que se pergunta, né, será que a Mashimoto existiu de fato? Será que a Mashimoto não é a histeria siberiana do Hajime indo a oeste do sol, né, nesse caminhar em rumo à morte? Até que ponto essa mão não é talvez a mão de Deus, ou sei lá quem seja, né, dessa morte simbólica do Hajime como um ser louco, criativo, e para entrar realmente no padrão e seguir uma vida ali cotidiana, normal, que é algo que, pelo que eu pesquisei, o Murakami trabalha muito também. Então fica toda essa dualidade no final da obra, que eu achei realmente incrível. Eu terminei o filme, eu terminei o livro e falei, cara, não gostei muito, puta, não sei, acho que não foi pra mim, que porra é essa? Mas conforme eu fui conversando com pessoas sobre e pensando mais na obra, eu acho que mais eu gosto e mais essas rimas visuais, mais essas metáforas que ele conta vão fazendo sentido na minha cabeça. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Até que ponto muitas vezes a gente é seduzido, né, a caminhar esse oeste do sol. Eu acho que principalmente as pessoas criativas, né? Então, acho que é isso, né? Fica esse alerta de visões, né? Porque pode ser visto esse final também como a mulher dele, né? Trazendo de volta a certeza, o afeto, né? A rotina não precisa ser necessariamente uma quebra, uma ruptura, uma morte. Pode ser uma salvação disso também, né? Então, fica aí o review sobre, aqui ó, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, grande obra do Haruki Murakami. Valeu!